Boa tarde, meu povo, e bom dia para a turma de dia, né? Porque temos tanto primeiro pela manhã como primeiro pela tarde. Então hoje a gente vai ver um conteúdo novo, né? Seguindo aquela trajetória que a gente já estava vendo sobre a teoria de evolução da vida, como a vida surgiu, como se originou, e hoje a gente vai falar sobre as substâncias, certo? Que são os componentes químicos da vida. Então estou fazendo esse vídeo, quem tiver dúvida, pergunte lá pelo WhatsApp, tá certo? Que a gente vai falar hoje sobre essa explicação, ok? Então não faltem, façam as atividades propostas pelo professor para que você tenha sua nota e a sua presença, tá certo? Então vamos lá? Vamos começar, né? Então vamos ver um conteúdo novo. Esse conteúdo ele está entre a página 24 a 34 do seu livro didático, certo? E ele é as substâncias da vida: águas, sais, açúcares, gorduras e proteínas. Então, é o que a gente vai ver hoje. Aí, quais são os objetivos do estudo? Compreender a interação das substâncias químicas em relação ao organismo e entender a fisiologia química dos seres e como podemos administrá-las, certo? Continuando aqui. Aí, o que são os constituintes químicos das células? São aqueles que compõem a tua célula, né? Então, na tua célula você vai encontrar água e sais minerais, vai encontrar lipídios, que são gorduras, carboidratos, que é uma associação de gorduras, açúcares e outras substâncias, as proteínas que vêm da carne e os ácidos nucleicos, certo? Mas hoje a gente só vai ver alguns e vamos deixar o ácido nucleico para depois, que é muita coisa para a gente ver, certo? Continuando aqui, primeiramente a gente tem que entender qual é a diferença de uma substância orgânica e inorgânica. Então, a composição química da célula, ela é formada como a nossa célula? Por substâncias inorgânicas, moléculas pequenas de pouca complexidade. Inorgânicas são aquelas que não veio e não surgiram da vida, são os sais minerais, né? Então são componentes como água e sais minerais. Já as substâncias orgânicas são as moléculas complexas, que depois daquela terra primitiva, no surgir os coacervados, a célula eucariótica e procariótica, então foi surgindo essas substâncias um pouco mais complexas, que são os glicídios, né, que é a mistura de açúcares e gorduras, como eu falei, que são conhecidos como carboidratos, lipídios, que são gorduras, as proteínas, né, que fazem a manutenção do nosso corpo, certo? E os ácidos nucleicos e vitaminas, ok? Então, passando aqui. Aí a composição orgânica do nosso corpo, ele é formado como, né? Nós temos que ver que de 12 a 23% são formados com proteínas orgânicas, como proteínas, carboidrato, lipídios, ácidos nucleicos e vitaminas, certo? Aí nós temos os sais minerais, que é de 2 a 3%. E de 75 a 85, apesar da cor aqui estar diferente, né? Com relação ao fluxograma, é de água, certo? Então, nosso corpo ele tem essa formação de água. Aí, continuando. Na idade, quanto maior a idade, menor será a taxa de água. Por exemplo, numa criança recém-nascida é 80% d'água. Já no adulto é 70%. Quando você é idoso, você só tem 50% d'água, porque as tuas células elas já estão se preparando para morrer. Né? Então, depois dos 30, a gente já começa a morrer. Então, nesse caso aqui, você vai perdendo essa água, porque a célula ela não consegue absorver como ela absorvia lá na tua infância, tá certo? Continuando. Para que
que eu preciso de água no meu corpo, né? Então, os fatores que influenciam na taxa de água no organismo. Nós temos a atividade metabólica, né? Então, você não vai usar teu cérebro? Teu cérebro é composto de 85%. O músculo que tem nas tuas pernas, nos teus braços, 75%. E os ossos também, 30%. Né? Então, quanto maior o metabolismo ou a atividade do órgão, tecido, maior será a quantidade do mesmo. Certo? Então, para fazer essa atividade metabólica, é necessário água. Continuando aqui. Né? Papéis biológicos da água, né? Nas plantas, participa do processo da fotossíntese, né? Então a água ela que vai transformar alimento para a planta, por isso que a gente já viu falando sobre os autótrofos. Meio líquido necessário para as reações químicas metabólica e celular, tanto da planta como do ser humano. Leva nutrientes e oxigênio para as células, a água, tanto para a planta como o ser humano, ajuda a dissolver minerais e outros nutrientes para torná-los acessíveis ao organismo, tanto para um como para outro, auxilia na remoção de resíduos e metabolismo celular, tanto para um como para outro. Já nos seres humanos, lubrifica as articulações, né, que no caso são os ossos aqui, né, quando a gente levanta o ombro, é uma articulação. Mantém hidratados os tecidos e órgãos, né? Então, os tecidos do nosso corpo e os órgãos são hidratados por água. E auxilia na regulação da temperatura corporal. Né? Então, para a gente ter uma temperatura de 36 a 37,5, dependendo do peso da pessoa, é necessário também a água para regular essa temperatura corpórea. Lembrando, aqui são autótrofos e aqui são heterótrofos. Autótrofo produz o seu próprio alimento. Heterótrofos são aqueles que precisam de um outro ser para se alimentar. Continuando, nos outros seres, pessoal, a quantidade de água varia por espécie. Por exemplo, na água viva, aquela que vive lá no mar, ela tem 98%. Já o fungo só tem 83%. E as sementes que a gente planta, elas têm 30% de água, certo? Continuando aqui, eu também vou falar dos sais minerais. Qual a importância deles? Então, a importância são elementos inorgânicos, não fabricados pelo nosso organismo e devem ser obtidos através pela ingestão e absorção da água. Por quê? Porque esses sais que vêm de pedras, né, são incluídos dentro da água. Por isso que a água tem água adicionada de sais, né? Quando a gente compra uma água, se ela é mineral, ela já vem filtrada, né, naturalmente pelo subsolo. Então ela pega esses componentes minerais. Quando ela é adicionada de sais, né, porque tem aquela água mais barata escrita adicionada de sais, é quando o ser humano pega aquela água e adiciona esses componentes, sais minerais, dentro da água, para dar o equilíbrio do pH, né, na bioquímica. Atuam nos seres vivos de diferentes contextos, apresentam função plástica, estrutural e função reguladora. Quando falo em função plástica, pessoal, é para a manutenção do teu corpo, por exemplo, para criar massa muscular, para criar aminoácidos e substâncias que necessitam fazer a manutenção corpórea sua, né? Então, para restaurar alguma cicatrização e tudo, isso daí é um nutriente plástico, certo? Ele vai criar essa substância. Quando ele fala estrutural, é para manter o teu corpo, né? Então, a quantidade de água na sua idade correta, né? E quando ele fala regulador, ele regula o teu organismo a funcionar direito, né? Então, por exemplo, tem muita gente que às vezes fica com problemas de intestino preso pela falta de água que toma. Aí o intestino começa a absorver mais e você começa a engordar,
né? Então esse daí é um dos fatores, né? Por isso que tem que ser reguladora, né? Aí, continuando, em nosso organismo estão sobre duas formas, imobilizados, sobre forma insolúvel, e como componentes de estruturas esqueléticas, casca de ovo, dissolvido em água e desassociados em íons, né? Então, continuando aqui. Aí, a importância dos sais minerais. Aí eu trouxe alguns sais minerais, no livro de vocês tem, né? Então, só para a gente dar uma olhada aqui. O nitrogênio, qual é a importância dele? Componente essencial para as moléculas, proteínas e ácidos nucleicos, né? Para fazer aquelas ligações. Fósforos, participa do processo de transferência de energia de dentro das células e é também componente das moléculas de ácido nucleico, que é o DNA e o RNA que eu falei para vocês. O sódio e o potássio atuam na regulação do equilíbrio hidrossalino, né, a entrada de água dentro e saindo na célula, naquele processo chamado osmose. Os tecidos também estão envolvidos diretamente na transmissão do impulso nervoso e da concentração, da contração muscular. Então, às vezes, você tem aquele... O braço se treme sozinho, pode ser um excesso de sódio e potássio, né? Ou senão você fica com as pernas bambas, é a falta, né? Então, a gente tem que ter sódio e potássio para isso, tá certo? Para ele estruturar o sistema nervoso, ok? Continuando. Deixa eu passar aqui. Temos o cálcio também envolvido na ativação de certas enzimas. Então, as enzimas ajudam no processo digestivo nosso. Também atua no funcionamento dos músculos, na coagulação sanguínea, para fazer a cicatrização, né? Então, a gente precisa dessa coagulação sanguínea e é importante na constituição de ossos e dentes, né? O magnésio, componente das moléculas de clorofila, que fazem fotossíntese, e além de importante ser um cofator enzimático, ajuda as enzimas a quebrarem os alimentos. O ferro, componente das moléculas de hemoglobina é que faz o sangue, e transportes de gases pelo sangue. Então, são alguns minerais que a gente não pode deixar de tomar, certo? Então, cada um tem a sua função. Continuando. A carência, né? A falta desse material. Por exemplo, eu trouxe duas doenças aqui. A anemia ferropriva, baixos valores de hemoglobina, hematótico, palidez, fraqueza, sono, falta de ar, perda de apetite, são carências de ferro. Carências de iodo. Principal sintoma da carência de iodo na alimentação é o bócio endêmico, aumento da glândula tireoide. Então nós temos essa glândula aqui, que é chamada glândula da tireoide, por isso que é importante comer sal, porque o sal na alimentação, ele já vem iodado, né? Então ele ajuda no controle hormonal dessa glândula, ela que faz a liberação de hormônios, certo? Então, para se ter o controle dela, é indispensável comer produtos que são à base de iodo, certo? Se você não comer, ela vai dar essa doença chamada bócio, certo? Que é um aumento, né, nessa região. Aí, continuando. Carência ainda com relação à parte óssea, né? A falta de cálcio. Na infância causa retardamento e crescimento e raquitismo. Quer dizer, a pessoa não cresce e no raquitismo as pernas elas entortam os ossos, né? Então quando você vê, por exemplo, uma criança que tem a perninha torta em forma de arco, é porque ela teve raquitismo, certo? Na falta idosa, o cálcio pode causar osteoporose, né, que é aquela doença que os ossos vão se dissolvendo, né, e a pessoa sente dor.
dificuldades na coagulação sanguínea e entorpecimento das contrações musculares. Quer dizer, os músculos vão ficando rígidos e a pessoa não consegue andar direito, certo? Continuando aqui. Aí agora a gente vai falar dos carboidratos, viu, pessoal? Então, os carboidratos são os componentes, como eu falei. Alguns são bons, outros são ruins. Então, você tem que saber dosar nessa alimentação, porque eles são complexos. Então, tem que saber quando é que você come um sanduíche só ou toma um sorvete, a quantidade, porque são açúcares, gorduras e outras substâncias envolvidas nesses alimentos. Então, vamos dar uma olhada aqui. Então, características principais responsáveis pelo fornecimento de energia do trabalho celular. Então, quando a gente come um sanduíche, ele vai nos dar energia. Então, ele é formado de carboidrato. Tem a função estrutural, quer dizer, manter o corpo saudável. Tem a reserva energética, né? Então, ele vai guardar energia no teu corpo, mas se comer demais, ele pode se transformar em depósito de energia, gordura. Aí começa a ficar ruim por causa disso, né? A gordura faz você engordar e além de engordar, pode entupir os teus vasos e tudo, né? E a composição é feita de carbono, hidrogênio e oxigênio. Aí está aqui a molécula química dessa estrutura do carboidrato. Eles podem ser divididos em monossacarídeos, que é o menor tamanho e atravessa as membranas plasmáticas e celulares, a glicose, né? Então, quando a pessoa está com a baixa de energia, ela toma glicose justamente para poder se levantar. Tem os disacarídeos, que é a reunião de dois monossacarídeos. Exemplo, a cana-de-açúcar. Então, o açúcar que você come é um disacarídeo. Então, eles são duas moléculas juntas que elas têm que se quebrar. Então, elas demoram a se quebrar para você ter a energia. E os polissacarídeos são as mais complexas, né? Moléculas grandes constituídas pela reunião de muitas moléculas unitárias e monossacarídeos. Exemplo, o amido. Então, ele tem que quebrar para depois se transformar em açúcar no teu corpo, certo? Então, continuando. Aí eu trouxe alguns alimentos à base de carboidratos, né? O pão, principal orgânico, é o amido. A carne, proteínas e lipídios, que é óleos e gorduras, como eu falei. O alface, ele tem celulose e glicose. A glicose é um açúcar. Sorvete de creme tem lipídios, proteínas, sacarose, lactose, tudo que tem aqui, ó, lactose, sacarose é açúcar. Glicose é açúcar, certo? Então, tudo isso é açúcar. E lipídios são gorduras, certo? Então, é uma mistura entre gorduras e açúcares, né? Quando você está ingerindo um alimento desse. A digestão dos carboidratos. As células utilizam sempre monossacarídeos para obter energia, como da glicose, né? Que é aqueles alimentos mais carregados. A frutose vem das frutas, a galactose vem do leite, que são sempre envolvidas em reação fornecedoras de energia. Somente os monossacarídeos conseguem atravessar a membrana plasmática. Como eu falei, a célula ela é envolvida, se a gente for desenhar aqui, deixa eu pegar aqui, se eu for desenhar aqui, isso daqui que reveste a célula é a membrana plasmática, certo? Essa parte aqui, todinha. Então, a única que consegue ultrapassar essa membrana são os monossacarídeos, certo? Disacarídeos e polissacarídeos devem ser transformados em monossacarídeos através da digestão. E a glicose é o carboidrato produzido nas células clorofiladas e vegetais, para fazer também o processo de fotossíntese. Então, se for um disacarídeo e um polissacarídeo, eles têm que se quebrar até se transformar num monossacarídeo para poder a célula absorver. Se ela não absorver, você vai acumular gordura no seu corpo, perto do seu fígado, né? Então isso daí não é legal, né?
esse acúmulo de gordura pode entupir os vasos e tudo, pessoal. Então deixa eu apagar aqui e continuar. Aí nós temos algumas que eu trouxe para vocês, os nomes, né? Nós temos aqui os monossacarídeos, são pentoses e hexóxis, né? É encontrado na glicose, na frutose, que é das frutas, e do leite, né? Então, sangue, mel, vegetais, ó. Vegetais e leite, tá vendo? Então, eles têm da ribose, né? DNA e RNA, né? Aí vem depois os disacarídeos, que vem a sacarose, que é a glicose mais frutose, que é a cana-de-açúcar e vegetais em geral. Nós temos a maltose, que é a glicose mais glicose, que são vegetais no tubo digestório, resultado de uma digestão do amido. E a lactose, que é a do leite. Aí nós temos os mais complexos, que é os polissacarídeos. Aí nós temos o amido, a celulose e o glicogênio, que são encontrados, por exemplo, o amido em raízes, caules, folhas e frutos, a celulose em paredes celulares e vegetais, e o glicogênio em fígado, músculo, naquela parte do animal, né, energética. Aí continuando, meu povo, aí agora para terminar a gente vai falar sobre os lipídios. O que são lipídios? São gorduras, certo? Então nosso organismo ele precisa dessas gorduras para manter a temperatura corpórea, né? Para te dar energia quando você necessitar, certo? Aí, ó, a gordura, se acumular, né? Ela pode se acumular nos vasos sanguíneos e pode entupir, lhe dando um AVC, né? Então, numa célula, ela também é revestida por gordura. A capa dela, da membrana, é revestida na gordura, né? Para te dar justamente essa questão térmica, né? No homem é maior do que na mulher, nessa quantidade, essa capa de gordura, mas se comer em excesso pode acumular nas artérias e dar problemas com colesterol, né? Então, os lipídios simples, quem são? São óleos e gorduras, né? E também as ceras, né? Então, qualquer alimento que é a base de cera, como mel, né? Como óleos e gorduras, são reservas energéticas, certo? Desses animais e vegetais. Então, ele evita a perda de calor, né? E outras funções aí, que eu gostaria que depois vocês dessem uma lida, porque eu também não posso me demorar muito. Lipídios compostos, presentes nas membranas plasmáticas. Então, são os fosfolipídios que revestem a camada da membrana plasmática. E os esteroides, que a gente ouve muito, né, na questão das academias, né, é para formar os hormônios, né, como o colesterol, que é aquela do bom e do ruim, né, para fazer a matéria-prima e produção. Também a testosterona, que é o hormônio masculino, a progesterona e os estrógenos, que também vem na questão feminina, né? E quando a mulher está grávida, ela produz estrógeno, né? Para o momento de gravidez, né? Secundária à gravidez, tá certo? Todos os seres têm, por exemplo, só que o homem tem uma quantidade maior de testosterona e progesterona ele tem menor. Já a mulher é o contrário. Por isso que a mulher tem a pele mais fina, né? Mais delicada. Continuando, meu povo. Aí nós temos os fosfolipídios, como eu falei, que é aquela capinha, né? Colesterol, eu falei que nós temos 2 tipos de colesterol, que a gente vai ver já já. Certo? E as patologias, gordura trans, né? Que é aquelas gorduras modificadas, né? Doenças cardiovasculares, que pode entupir os vasos, como eu estava falando, aterosclerose e obesidade patológica, que pode causar com excesso de gordura. Aí, então, no caso aqui, nós temos o LDL, que é o Low Density Cholesterol, que é o colesterol ruim, que ele é que faz entupir essas veias, que é esse mais claro. E o HDL é o colesterol bom,
certo? Que ele ajuda na manutenção do corpo. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente come para não elevar o LDL. Então a gente tem que consumir mais HDL do que LDL, porque se tiver LDL, aí causa todas aquelas doenças que eu falei aqui das patologias, certo? Então, pessoal, você evita, né, gordura no fígado, mas o fígado também ele precisa de gordura, mas de HDL. LDL ele entope as artérias, né, causando doença. Então tem que ter o maior cuidado com esse consumo aqui, né? Se comer de forma exagerada, certo? Então o fígado ele precisa, mas não tanto exagero. Aí vamos ver aqui uns alimentos que são bons e prejudiciais, né? Então alimento saudável, você pode comer peixe, você pode azeite de oliva, óleos vegetais, abacate que tem óleo, castanhas e sementes. E alimentos prejudiciais, carnes gordas, bacon, margarina comum, manteiga com banha de porco, né, batata frita, aqueles biscoitinhos recheados, não é muito legal, porque eles contêm aquela gordura LDL. Essas daqui já contêm aquela gordura boa que eu falei, o HDL. Lembrando que tem o ômega 3, que é um tipo de gordura muito bom que faz o revestimento do coração. Então evita você ter infarto e tudo. Mas ela é produzida por consumir esses alimentos. Se você consome mais esse, você tem que começar a prestar atenção na sua dieta. Porque ela pode te levar a ter problemas, né, de colesterol e outras doenças. Então prefira esses tipos de alimentos, né, como leguminosas, né, como frutas, verduras. Então esse tipo de alimento, ó, peixes, então modere em manteigas, em excesso de sal, açúcar, limite-se, né? Também, quando vai comer um pão, não vá comer 3, 4 pães, né? E evite doces, essas coisas, para você ter uma vida saudável. Então, só para terminar aqui, uma boa refeição, você precisa de um prato onde a metade seja vegetais, 50%. Você pode colocar 25% de proteína, que são boi, frango, porco, peixe, o que você quiser. E outros 25% carboidrato de sua preferência, um arroz, né? Aí você pode colocar, tá certo? Ou outro carboidrato, né? Mas que o prato tenha 50% de salada. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a vocês por ter passado esse tempinho comigo, né? Então assistam os vídeos. Quem perdeu a nossa aula no formato do Google Meet, assista aqui pelo vídeo, certo? Que vale a sua frequência e assiduidade e vale nota também, tá certo? Muito obrigado, um bom final de semana e até a próxima aula, meu povo. Tudo de bom. Beijo a todos, se cuidem, meu povo.